agradeço mais uma vez o convite do professor Manuel Peixinho, de poder participar desse evento, né, organizado pelo IDARJ, e na qualidade de um dos membros, né, fundadores desse instituto, que criado, né, por iniciativa do professor Peixinho, do André Sadi, do professor Emerson Moura, e é com grande alegria, né, que nós retomamos esse segundo dia de trabalhos virtuais, né, do IDARJ. O IDARJ é um instituto, né, como nós sabemos, que está à frente aí desses institutos regionais, porque nós nos caracterizamos por ser, né, uma instituição de gestão plural, de gestão democrática, né, uma instituição que privilegia, né, a participação ampla, né, de todos os profissionais que atuam ou que se interessam, né, pelo ramo do direito administrativo, né? E esse evento, esse ano, né, organizado pelo IDARJ, em parceria com vários institutos regionais, inclusive também o IBDA, né, um importante instituto de referência nacional, né, além da participação da Escola da AGU, né? Sou membro da AGU, então represento aqui também, né, a própria escola, de onde também sou um dos professores. Então, com muito orgulho, com muito prazer, né, que nós vamos receber para esse segundo painel a professora Lígia Maria Silva Melo de Casimiro. É uma importante referência para o direito administrativo brasileiro, tá? Ela é doutora, né, em Direito Administrativo pela Universidade, é professora de Direito Administrativo da Universidade do Ceará, né? Também é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, na mesma universidade, tem doutorado, né, em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUC, né, Paraná, é mestre em Direito do Estado, também pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional, tem uma ampla e diversificada produção acadêmica na área da regularização fundiária. Então, é com muito prazer, professora Lígia, e lembrando mais uma vez, né, saudando mais uma vez o nosso homenageado, né, o professor Sérgio de Andréa, que também é uma expoente, né, nacional, inclusive na área em que a senhora trabalha, né, na legislação fundiária, né? O professor Sérgio tem uma obra magnífica chamada Direito de Propriedade e Limitações Administrativas. Então, essa homenagem do IDARJ era mais do que merecida, né? E, portanto, tendo em conta todas essas importantes referências, né, para esse evento, eu passo a palavra à senhora para que possa dar início a esse segundo painel do nosso evento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Farley. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui. Gostaria de estar no Rio de Janeiro, presencialmente, mas estar aqui vendo os rostos do professor Sérgio, do professor Emerson, do professor André Sadi, meu querido André Sadi, professor Manuel Peixinho, vendo Paulo Carmona, né, meu querido amigo, parceiro aí de tantas empreitadas teóricas, né? Realmente um grato presente, né, dado pelo IDARJ à professora Lígia aqui no Ceará. Então, queria cumprimentar o Farley, muito obrigada pelas suas palavras introdutórias. Queria agradecer ao Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, nas pessoas do Emerson, do André e do Manuel Peixinho, pelo convite que me foi feito para essa terceira edição do congresso, né, de vocês, que já entrou na pauta nacional, como referência aí de debates tão qualificados, e dizer que é uma honra em especial exatamente pela homenagem que esse congresso faz esse ano ao professor Sérgio de Andréa Ferreira. Uma referência para mim sempre foi, né, de estudos no direito administrativo. Já tivemos a oportunidade de estar em mesa juntos no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, sentar e conversarmos,
né, tomar um cafezinho, debater sobre temas corriqueiros, isso para mim foi uma honra. Eu guardo com uma alegria muito grande esses momentos que já tivemos, né, tanto de trabalho, quanto também momentos descontraídos em que a gente consegue falar um pouco sobre o que pensa, né, com a biblioteca viva, né? Isso é realmente encantador. E dizer, professor Sérgio, que o senhor perfila, né, um conjunto de temas, passa por um conjunto de temas no direito administrativo, sempre provocativos, né? E, claro, do meu apreço tem um pouco mais a questão exatamente do direito de propriedade, né? E a leitura, o professor Farley lembrou muito bem isso, porque realmente é uma obra que me é muito cara, mas também queria dizer que o senhor iluminou muito os meus estudos sobre fundações privadas, também sobre licitações e contratos. Então, meu caríssimo Farley e Emerson, que eu sei que controla aí, né, eu estou me estendendo um pouquinho, porque é a oportunidade que eu tenho de dizer, né, a importância do professor Sérgio André na minha formação acadêmica. Então, uma grande honra participar de um evento que lhe faz essa homenagem. Meus parabéns e muito obrigada por tudo que nos ensinou. Muito bem, então, para contribuir, né, com um congresso que tem um tema tão interessante, né, o direito administrativo frente ao Estado democrático e social, eu venho aqui, né, também com os meus papéis para me somar à defesa de um comportamento administrativo do Estado reflexo das previsões do Estado social, democrático e republicano de direito brasileiro. Então, defender que a administração pública não pode ser diferente, não pode ser administrada, coordenada e encaminhada a atuar em frentes diferentes daquelas que possam atender aos objetivos que o artigo 3º da Constituição Federal nos apresenta. Então, de certa forma, eu também venho aqui defender a Constituição e não faço isso, não trago nenhuma novidade, né? É apenas uma velha nova perspectiva, né? É observar, interpretar e aplicar o direito administrativo à luz da Constituição Federal. Então, esse tema, ele vai me fazer reforçar esse comportamento administrativo exatamente sob a perspectiva do reflexo das previsões de comportamentos estatais que competem na definição das competências dos entes federativos, aquilo que deveria ser promovido e protegido pelo Estado Democrático de Direito e que está inicialmente plasmado em princípios e objetivos, como a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a solidariedade, a redução das desigualdades sociais e regionais, a erradicação da pobreza, a proteção dos direitos fundamentais de toda ordem, né, parte do tema dessa conversa que temos hoje, a oferta e o acesso a bens materiais que possibilitam a realização das capacidades que podem permitir a autonomia individual a cada um dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, sob essa perspectiva, nós não conseguimos compreender uma estrutura administrativa estatal que não se direcione efetivamente à satisfação dos direitos fundamentais e, portanto, se apresente como um Estado interventor na ordem social e na ordem econômica. Não estou dizendo nada que a Constituição já não fale. E aí, negar a compreensão, né, ou assumirmos o papel de que a baixa efetividade dos direitos fundamentais sofre com uma composição de diversos fatores que não caberia, em medida tão ampla, ao Estado reequilibrar ou solucionar. É exatamente por isso que entendemos que o Estado da administração é tão fundamental.
No caso brasileiro, eu diria, né, que assumindo o papel de Estado social, democrático e republicano, já existe um comando direcionado a isso e, portanto, que limita a possibilidade de se pensar um Estado subsidiário. No caso brasileiro, a relevância da presença estatal ela está diretamente vinculada à realização dos direitos fundamentais, de uma maneira imprescindível. E destaco ainda mais, a ideia de realização dos direitos fundamentais, ela está atrelada a um comportamento protetor e promotor e em sede de promoção dos direitos fundamentais, dever de promoção dos direitos fundamentais, há aí também uma série de comportamentos que o Estado, que a administração pública está obrigada a assumir exatamente para estruturar-se e organizar-se racionalmente de forma a ter condições de ofertar o acesso aos bens e direitos fundamentais. Para a realização desse Estado social-democrático é que se exige, né, que órgãos e entidades em todas as esferas federativas assumam um compromisso atuante com a melhora da qualidade de vida da população, por meio de diferentes maneiras de atuação que ultrapassam a obediência ao comando legal como resultado, para exigir uma efetivação de comandos com um objetivo maior a se atingir. Então, eu termino até complementando um pouco, né, a fala final do professor Paulo Carmona, sobre o papel do Estado, né, e como ele entra na vida das pessoas e as transforma, com o exemplo dado na perspectiva colombiana. E aí é preciso lembrar, a Constituição de 88 desenhou, consequentemente, um Estado necessariamente implementador de políticas públicas, carregado de programaticidade e diretividade. O texto constitucional estabeleceu como objetivos fundamentais da República Federativa a construção da sociedade livre, justa e solidária. Então, é preciso agir para equilibrar as relações sociais de maneira livre, justa e solidária. E aí, leia-se aqui, a solidariedade, ela não tem o mesmo conceito de caridade, que é algo muito atrelado a uma concepção subsidiária de Estado. A garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, o que requer investimentos maiores em regiões mais vulneráveis, reequilibrando essa composição na prestação dos serviços, na divisão dos recursos, num cenário nacional, que aí alimentaria a ideia de desenvolvimento nacional. E promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. O fato é que a função da administração, então, ofertar oportunidades de acesso aos direitos, e para além de protegê-los. E é exatamente aí onde nós, até o início do século, até metade do século XXI, estávamos a debater sobre a implementação dos direitos fundamentais, a sua efetivação, e a partir ali da metade, né, de 2015, 2016, passamos também a ter que assumir um discurso de que o Estado, além de promover o acesso, ele precisa também agir de forma a não violar determinados direitos, ou seja, passamos a ter que repetir um discurso de que o Estado precisa também proteger direitos fundamentais sociais. E aí, daqui a pouco, já explico, né, de forma emblemática o que eu quero dizer com isso. A proteção como única forma de atuação administrativa não avança na redução das desigualdades, nós já sabemos disso. Ao contrário de políticas públicas inclusivas, serviços públicos eficazes, e aí não vou entrar no tema da minha querida amiga, né, professora Adriana Schier, né, que vai falar aí lindamente sobre as questões dos serviços públicos dignos, mas é preciso lembrar que sem serviços públicos, sem infraestrutura, nós não conseguimos melhorar a qualidade de vida da população. Inclusive, para a manutenção
do desenvolvimento socioeconômico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se o governo é o motor do aparelho do Estado, e aí eu passo da função administrativa para a função de governo, o governante, ele precisa submeter a Constituição, se submeter à Constituição, e não submeter a Constituição ao seu pensamento, porque a Constituição assumiu ideologicamente o seu perfil de promotor e protetor de justiças sociais, de redução de iniquidades sociais, o que vai impor ao Estado planejamento e políticas públicas de cunho social, porque nós temos assistido políticas públicas, né, numa interpretação, claro, minha, de cunho com o objetivo de maltratar a estrutura, negando o seu papel de promotor de justiça social. Hoje eu passo a reconhecer alguns comportamentos públicos, de agentes públicos, como verdadeiras políticas públicas de fragilização da administração pública. E aí, como a Constituição faz essa escolha ideológica do início ao fim, Estado social e democrático, republicano, em um sistema capitalista, veja, não estamos falando, né, em nenhum momento aqui, na perspectiva do Estado social, de um afastamento do sistema econômico que adotamos, mas sim do balizamento das relações sociais e econômicas de forma a tornar a vida mais digna para a maior parcela da população possível. A Constituição nos deu inúmeros instrumentos e definiu objetivos a serem alcançados para uma sociedade desenvolvida. Então, dizer que a Constituição não cabe no orçamento é, na verdade, negar a própria Constituição e negar a existência desse Estado pactuado a partir de 88. E aí isso nos faz perguntar, né? Qual seria o papel da administração pública, então? A pandemia aumentou o fosso social e econômico que nos caracteriza como Estado brasileiro. Mostrou-nos tudo o que não foi feito, que talvez pudesse, inclusive, minimizar a situação em que nos encontramos hoje, tanto nas cidades como no campo. Então, nessa perspectiva, é preciso pensar que a atuação do Estado não tem condições de se apresentar numa perspectiva de exercício das funções administrativas distanciado da realidade nacional, porque esse distanciamento ele resulta na contribuição de um crescimento do desrespeito aos próprios direitos fundamentais, porque a administração pública ela tem um papel fundamental de função intermediadora do estabelecimento e do restabelecimento do equilíbrio que permite a convivência pacífica social. O que implica dizer que não podemos ter um Estado simplesmente regulatório, precisamos ter um Estado forte, atuante, presente onde ele deve estar, parceiro da iniciativa privada, do mercado, equilibrando tanto as relações públicas quanto as relações sociais. E aí, daí dizer que a função administrativa, na perspectiva, por exemplo, do exercício do poder de polícia, na execução na prática de atos discricionários, na prestação de serviço público, nas atividades de fomento, na intervenção no domínio econômico e social, e também nas restrições dos direitos de propriedade, em todos esses aspectos descritos pela doutrina, né, que é pela clássica doutrina administrativista, de que perfilam o que nós poderíamos chamar de função administrativa, tem como dever proteger e implementar de forma eficaz medidas protetivas e promocionais à realização dos direitos, seja a demanda individual ou seja a demanda coletiva. Isso implica dizer que, se a norma de previsão
de direitos, prevê a moradia e a saúde, e aqui elejo esses dois direitos fundamentais sociais como referência, né? São direitos sociais a serem garantidos pelo Estado, e estes são reconhecidamente, sem grande esforço intelectual, uma condição almejada por todo e qualquer ser humano. O braço administrativo do Estado, a quem compete o diálogo diário com a sociedade, não poderia se furtar a ter como premissa básica a concreção desses direitos. E aí, nessa perspectiva, eu gostaria de destacar para vocês os dados da nossa realidade nacional, que colabora com a fala da necessidade da presença de um Estado administrativista mais voltado, mais presente, menos violador das condições de vida da população. Nós temos, começando pela questão da moradia, um déficit habitacional de 5.876 milhões de unidades. Nós precisaríamos desse volume para atender às condições de moradia adequada da população. E ao lado desse déficit dado, né, apresentado pela Fundação João Pinheiro, agora em 2019, e que já iniciou uma nova pesquisa com uma metodologia agora um pouco mais refinada, que envolveu, inclusive, o primeiro dado sobre a questão do aumento das favelas, que todos vocês devem estar acompanhando, né? Nós temos 24,8 milhões de residências inadequadas no país. Isso implica dizer falta de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica, ausência, coleta de resíduos sólidos, além de inadequações edilícias, também dados da Fundação João Pinheiro. Quando, em 2018, as cidades brasileiras geraram 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Eu estou aqui fazendo uma composição das demandas sociais que geram custos, que são custosas, mas que geram maiores custos ainda à sociedade brasileira. Nós temos 48 milhões de crianças sem acesso à internet no Brasil. E estamos, né, implantando a 5G no país e estamos discutindo amplamente as questões relacionadas aos serviços ligados à internet e também ao direito digital. Então, é um momento muito oportuno para que possamos, com esses dados, já começarmos a trilhar aí qual seria o perfil de comportamento de um Estado com prestação de serviços digitalizados, como é a proposta. Nós temos 35 milhões de pessoas sem água tratada no país, segundo o Instituto Trata Brasil, e esses dados foram amplamente divulgados no período anterior à aprovação do novo marco regulatório de saneamento básico. Nós temos 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto, porque só temos 49% dos esgotos tratados no Brasil. Também dados do Instituto Trata Brasil. E temos objetivos do desenvolvimento sustentável para cumprir, dentre eles, a universalização da água e dos serviços de tratamento e água potável. Sobre mobilidade urbana, nós temos a necessidade da readequação viária, investimentos em transporte público, investimentos nos outros modais, já estamos discutindo os carros elétricos, ampliamos as ciclofaixas e as ciclovias, mas não começamos a planejar ou redesenhar as cidades para que elas sejam possíveis de serem acessadas por esses modais. As ciclofaixas e as ciclovias, em que pés estejam atendendo pessoas que não conseguem mais pagar a tarifa de transporte público, também está exaurindo essas pessoas pelo longo caminho que elas têm que percorrer entre a sua habitação, seu local de habitação e o seu local de trabalho. Então, é preciso também pensar nesse redesenho sob a perspectiva de uma administração pública social, porque é necessário um planejamento social.
Quando eu digo um planejamento social, não é um planejamento afastado das noções de planejamento estratégico que a Constituição recomenda, não é afastado do planejamento econômico necessário, nem do orçamentário, nem do financeiro. Mas se o objetivo da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, é preciso se utilizar desses elementos, desses valores, para balizar o comportamento da administração pública. Sobre a energia elétrica, nós precisamos discutir investimento em infraestrutura e proteção ambiental, um sistema regulatório potente, com também reflexos de um direito administrativo social, e que seja compromissado com essa perspectiva que os ODS nos trazem e que estão batendo a porta. Porque as matrizes energéticas, elas têm menos ou mais impacto no meio ambiente. Não há nenhuma que não impacte verdadeiramente. E para essa adequação e esse equilíbrio, eu também preciso de um Estado forte. Bom, me encaminhando aqui, né, para as minhas considerações, quando eu falo da questão da proteção e promoção do acesso aos direitos fundamentais, e aqui destaquei a moradia e a saúde como direitos sociais preponderantes, não porque são mais importantes do que os demais, mas porque estão na ordem do dia, definitivamente, né? Sempre estiveram, mas nunca estiveram tanto como nesse período pandêmico. Proteger a moradia é proteger a saúde. Então, proteger a moradia e ofertar condições de moradia adequada é ofertar condições de vida adequada e, portanto, reduzir o problema de saúde, que para nós ainda é gravíssimo. Pela falta de saneamento básico, em 2019 nós tivemos, em 2019 ainda não se sabe como foi 2020, 273 mil internações por doenças de veiculação hídrica, e que custou aos cofres públicos 108 milhões de reais. Isso implica dizer que nós precisaríamos acabar com os despejos administrativos, que, no meu ver, são inconstitucionais. Precisaríamos repensar as reintegrações de posse na perspectiva do momento pandêmico sanitário que nós estamos vivendo. E precisaríamos chamar o poder público, fazer o chamamento, né, do poder público municipal ou local para essas ações, para que possa promover de maneira dialógica, né, junto com o Poder Judiciário, soluções que protejam os vulneráveis de uma maior vulnerabilidade e não os entregue de forma definitiva ao relento, que é o que temos assistido desde que a pandemia se instalou no país. Nós temos estudos internacionais demonstrando que os despejos de toda ordem, porque a reintegração de posse ela é um despejo também, promove uma contaminação de diversas doenças e o vírus, mais ainda, porque é o que estamos vivendo. Os despejos, eles destroem a estrutura mínima que aquela população construiu para se abrigar, e, portanto, eu sempre criarei com os despejos um passivo social. E aqui eu tenho um comportamento estatal que tanto é violador de direitos, como omisso na promoção dos direitos fundamentais. Nesse ponto, eu diria a vocês que é preciso repensar um pacto de reconstrução dos institutos do direito administrativo, observando o que prevê a Constituição Federal, numa perspectiva, eu diria, formal, sim, mas também sob uma perspectiva material. Não cabe à administração pública um comportamento subsidiário. Por quê? Porque garantir desenvolvimento humano num país com os níveis de desigualdade e iniquidade
abissais que nós temos não permite, e que não permite um debate individualista e caritário, só passa pela presença mais forte e mais firme da estrutura estatal. O Estado brasileiro, pelos deveres que a Constituição lhe impõe, a partir do que eu destaquei aqui, que é o artigo 3º, não comportaria jamais uma estrutura administrativa e organizacional meramente regulatória. A nossa característica solicita a presença do Estado. Solicita, então, o dever de planejar, o dever de promover acessos, o dever de prestar o serviço público, o dever de reduzir as desigualdades. A subsidiariedade, sob essa perspectiva, eu estou destacando isso porque volta à tona com a proposta de emenda constitucional, que sai depois do caput do artigo 37, depois volta sobre outros aspectos, ou seja, o fantasma da transformação de uma estrutura estatal, de Estado Social Republicano e Democrático de Direito, em Estado subsidiário, que é inconstitucional e incompatível, continua nos rondando. E aí eu digo que é incompatível exatamente dado as premissas republicanas que se vinculam fortemente à promoção dos direitos fundamentais, dado que não a questão democrática, como diria o professor Emerson Gabardo, mas o valor republicano, ele exige do Estado um comportamento mais propositivo, porque a coisa é pública, a ser gerida para o público, para atender ao público. E assim sendo, as minhas propostas, né, finalizando a minha fala. A assunção de uma teoria do direito administrativo social como uma forma de repactuação da obrigatória observância à realização dos objetivos constitucionais, o redesenho de bases teóricas dos diversos institutos para fortalecer o Estado constitucional e, por conseguinte, a administração pública que se volte ao desenvolvimento humano, a assunção de temas como o direito digital, atrelado a compromissos com os direitos fundamentais sociais, valores republicanos, democracia participativa e deliberativa. Precisamos redesenhar as nossas cidades, no local onde vivemos. E, para isso, precisamos reconstruir o pacto social urbano. Um compromisso com o planejamento social e políticas públicas capazes de gerar ações modificadoras da realidade brasileira, um compromisso com os direitos fundamentais que considere o fortalecimento e a proteção da estrutura estatal e da infraestrutura nacional como elementos importantes para a realização do processo de desenvolvimento, contrário a uma proposta de fragilização da estrutura estatal com a PEC número 32/2020, que pretende criar uma diferença entre os agentes públicos, entre aqueles que comporiam as funções típicas de Estado e aquelas que não comporiam as funções típicas de Estado, gerando aí uma fragilização no exercício das tarefas, das atividades, no desempenho das atividades, que são caras para a modificação desse cenário de iniquidade que nós temos. Um compromisso com o Estado social necessário, com a qualidade dos serviços públicos, avaliado pela dimensão igualitária e universal em que eles seriam prestados, e um compromisso com a ideia de cidades sustentáveis como bem comum, em que a regulação esteja presente considerando os instrumentos urbanísticos ferramentas de inclusão e não de exclusão dos mais vulneráveis. Um compromisso com a saúde a partir do direito à moradia adequada, o que envolve um conjunto de serviços e obras, e eu demonstrei aqui para vocês amplamente com os percentuais, com os dados percentuais apresentados, que envolve um conjunto de serviços e obras a serem desenvolvidas pelo poder público e que poderiam sanar boa parte dos déficits sociais que fragilizam o índice de desenvolvimento humano brasileiro. São as minhas contribuições nesse tema. Obrigada a todos e todas. Mais uma vez, professor Sérgio, uma grande honra não só participar de um evento que o senhor é homenageado, mas de tê-lo aqui na tela, olhando para mim, né, assistindo a essa fala. Muito obrigada.
Obrigado, em primeiro lugar, né, professora Lígia. Nós estamos espiritualmente ligados, porque eu estou acabando de escrever um artigo sobre saneamento básico, fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, e estava justamente verificando os dados do Trata Brasil, em que 100 milhões de pessoas não têm acesso a algum serviço de saneamento básico e 49% da população não tem esgotamento de sanitário tratado, numa população de 212, mais ou menos, milhões de brasileiros. Isso se repercute também no plano no plano internacional, professora, em que estou com os dados abertos até aqui, que no mundo injustamente globalizado, a Unicef indica que 6 em cada 10 pessoas não têm acesso a um saneamento seguro. Então, isso também é no plano globalizado, e a sua palestra vai ao encontro do que o professor Paulo Carmona falou, né, desse direito administrativo injusto que passa pela restrição da propriedade, mas que não atende à finalidade social. Então, foram 2 palestras muito casadas e que estão harmonizadas com as lições do homenageado, do professor Sérgio de André. Então, eu gostaria muito de agradecer ao professor Paulo Carmona e também que esse tema foi casado com o que o professor Caio adora, né? O professor Caio está ali, né, um privilegiado, entre aspas, morando na Serra, mas que assiste o crescimento, professora, das comunidades. E para ter uma ideia, e Emerson não me bater, em 20 anos, quase 100 novas favelas surgiram na cidade do Rio de Janeiro, aponta levantamento da prefeitura. São mais de 8 milhões de metros quadrados, o equivalente a 2 vezes o bairro do Leblon. E nós temos o nosso professor Maurício Mota, grande professor aqui, né, coordena 2 grandes revistas de pontuação nacional, de qualis qualificado, mas também ele tem uma revista de direito urbanístico, o professor Emerson também está à frente. Então, essa preocupação urbanística está acima do direito administrativo. É uma questão existencial. E só para provocar o professor Paulo Carmona, eu brincando aqui nos dias desses, escrevi um artigo sobre a função social da propriedade extemporânea no pensamento de São Tomás de Aquino. Não foi nada original. Eu estava lendo um livro e ele citou, esse autor citou o São Tomás. Eu fui lá no século XIII e vi a radicalidade, professor Carmona, do pensamento de São Tomás de Aquino. Eu fui no original para conferir, eu não acredito, vou no original e verifiquei a radicalidade do discurso da função social da propriedade do pensamento do São Tomás de Aquino, e aí, claro, influenciado pelo pensamento aristotélico. Então, só para contextualizar, e também falar do Farley aí, que querido, que fez uma belíssima de uma intervenção, não vou me alongar mais, e dizer o seguinte, por último, professor Paulo, eu fiquei muito feliz em saber da influência do IDARGE, dizer que a grande referência está aqui, ó, juízes, magistrados, defensores públicos, advogados públicos, advogados privados, professores. Esta é a ideia inspirada pelo professor Sérgio de André, inspirada também pelo nosso presidente de honra, professor José de Santos Carvalho Filho, e a nossa filosofia. Democratizar, usar a expressão aqui, professora Lígia, universalizar, que o novo marco do saneamento básico fala muito universalizar, são metas. Então, a nossa ideia é universalizar, sem banalizar, sem precarizar o acesso do direito administrativo. Então, professor Caio, receba o meu afeto, professor Farley. Professor Peixinho, Paulo Carmona. Posso dar uma palavra rapidamente? Professor Peixinho, é que eu não consegui fazer o agradecimento, né, e fazer as minhas saudações à professora Lígia, porque eu não consegui ativar o som aqui no momento oportuno. Eu quero só agradecer também à professora Lígia, brilhante palestra, né, nos mostrou aí
os enormes desafios do Estado brasileiro e da administração pública, né, para garantir os direitos sociais. Então, é com muita alegria que eu, particularmente, né, estou aqui nessa mesa, presidindo essa mesa com a professora Lígia. Professor Peixinho, mais uma vez, agradeço, né, enormemente também o seu convite por estar aqui nesse evento maravilhoso, né, em homenagem ao nosso expoente máximo do direito administrativo, professor Sérgio de Andréia. Muito obrigado.